Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o divisor, do essencial para o efêmero. Das coisas que verdadeiramente devemos buscar e das coisas passageiras, que apesar de fazerem bem a nossa vida, a nossa família, elas são simplesmente passageiras. E em toda a Bíblia e em todo o mundo, nós vemos até hoje uma fome e uma sede. Aí eu pergunto, de quê? Porque queremos sempre nos alimentar, enquanto outros passam fome de espírito, passam fome de necessidades espirituais. E aí, nós não nos importamos com isso, né? Se o nosso celeiro está bem, não importa se o do outro está vazio. E isso até infelizmente no campo das igrejas. Aliás, infelizmente, eu nem sei mais o que é uma igreja física hoje, né? Digamos assim. Porque são muitas, milhares de igrejas, mas poucas levam a palavra que precisa ser ouvida. Mas vamos voltar aqui ao tema. Então nós vamos fazer esse divisor de águas, tá bom? Do que é passageiro e do que é eterno. E a própria palavra, e isso não é lido nas igrejas, porque afinal de contas não vai levar o que muitos interessados apenas no Baal querem, né? No Deus Baal. Vem comigo para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Diz algo interessante, algo que ninguém gosta de ouvir, mas algo que nós deveríamos aprender. Ele diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição. É só ligar a televisão, querido. Você vai ver muitos que começaram bem, mas as drogas o levaram para aquilo que o inimigo queria. Muitos começaram bem, mas agora querem estar em dois polos, né? Cantando o P do pecado no palco, depois dizendo que é cristão no outro. Enfim, Deus não é bagunça. O Espírito Santo de Deus, ele é lindo, mas tem faltado sede, tem faltado determinação. Porque o importante não é o banquete que você come nesta terra, mas é aonde você vai um dia comer o banquete, recebendo um galardão do próprio Jesus, nos ares, nos céus. E tem um homem também, que nós já conhecemos, passou por tudo isso. E no momento mais crítico da sua vida, não foi lá na frente não, é no capítulo 1 que eu vou ler. No momento mais crítico da sua vida, você tem passado alguma dor? Eu sei que você tem, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você já perdeu 9 filhos? 9 filhas? Você já perdeu todos os bens em um só dia? Você já foi acometido de uma doença, de uma lepra, em um só dia? E ainda assim você glorificou? E aí eu acabo com toda essa falácia de alguém dizer que a dor deste ou desta é maior do que a que este homem sentiu, mas a fé dele era maior. Vem comigo para o livro de Jó. Jó recebe a notícia que tudo aconteceu, deu um vento forte, desabou o teto da casa, todos os filhos morreram ao mesmo tempo. E muito antes disso, quando você lê, isso é no capítulo 1, ele perde vacas, ele perde bens, ele perde tudo, ele perde empregados, tudo. Só resta para ele doença e um caco de telha aos olhos visíveis, mas para Jó tem a esperança de que ele tem um Deus. E olha o que ele responde quando ele recebe todas essas notícias. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça. Veja só, ele se levanta, rasga o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra, agora sublinha aí, e adorou. E olha o que ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou. Olha só, hein? Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Aos olhos carnais, as pessoas dizem, não, isso é Bíblia, porque naturalmente ele ia blasfemar. Não, querido, quem tem Deus entende. Quem tem Deus e está na régua, entende. Quem tem Deus e joga a mão na vida de Deus, o espírito e a alma na vida de Deus, entende que Deus tem o melhor. Não é filho, não é carro,
não é momentos bons. Eles existem nesta terra, mas eles não são eternos, são efêmeros, são passageiros. Em outras palavras, querido, para a gente finalizar, a vida, como eu vejo aqui, nesse dizer, acho muito interessante, ela é estranha, né? Porque chegamos sem nada e lutamos por tudo, mas no final deixamos tudo e partimos sem nada. Isso que eu estou lendo para você aqui é sem nada, mas para onde partirmos, se tivermos um encontro com Deus, nós teremos tudo. Em que tudo que nós temos aqui hoje, nesta terra, nunca vai valer pelo tudo que aqueles que são fiéis, adoradores fiéis, terão ao lado de Cristo em uma eternidade. Ficam mais esses versículos que alimentam. Todos nós passamos por dor, todos nós, eu, você, passamos por decepções com muitas pessoas, mas Deus, Ele continua sendo fiel. E isso tem que alegrar a minha e a sua alma. Que Deus abençoe a todos por mais este momento de versículos que alimentam graça e paz. Família linda, pescadores de almas.